Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 2.2, onde a gente vai falar sobre o campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Então, no último vídeo, eu falei sobre o campo elétrico de cargas pontuais. Agora a gente vai falar como é que funciona o campo elétrico se a gente tiver uma distribuição contínua de cargas. Então, vamos lá. Então, vamos considerar que a gente tem uma contínua, distribuição contínua de cargas. O que é que isso quer dizer, né? Então, nesse caso agora, eu não vou ter mais cargas pontuais. Então, a minha carga ela vai ser, por exemplo, um corpo carregado, e aí eu posso dividir esse corpo em vários pedacinhos de carga, né? Esses pedacinhos de carga eu vou chamá-las de cargas de Q. Então, a gente tem aqui um corpo qualquer. Esse corpo ele está carregado, né? Tem carga elétrica aqui sobre ele. E eu vou pegar um pequeno pedacinho aqui de carga desse corpo. Então, esse pequeno pedacinho de carga, ele vai ter uma carga que eu vou chamar de dQ'. Esse pequeno elemento diferencial de carga, ele faz ele tem um campo elétrico, né? Gera um campo elétrico em uma certa posição aqui, em um certo ponto P do espaço. E o vetor separação aqui entre esse elemento de carga infinitesimal dQ', e o ponto P, o vetor separação, vou chamá-lo de R. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma distribuição contínua de carga. Se eu quero saber qual é o campo elétrico total em P, eu preciso somar a contribuição de todos os elementos diferenciais de carga dQ. Só que nesse caso, como a distribuição é contínua, não é mais uma distribuição pontual, como a gente viu no último vídeo, então a nossa soma ela vai se transformar em uma integral. Então a gente pode dizer que para esse caso aqui, o campo elétrico, que novamente vai depender do vetor posição do ponto de observação, isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0, que por ser constante sai da integral. E aqui eu tenho uma integral de 1 sobre r ao quadrado, módulo do vetor separação ao quadrado, só aqui na direção r de q'. Então a nossa definição de campo elétrico agora ela mudou um pouco, não é mais uma soma. Temos aqui uma integral. Agora, a integral, a forma dessa integral, ela vai depender do tipo de distribuição de carga que a gente está analisando. Então, vamos aqui analisar 3 tipos de distribuição de cargas diferentes. Vamos dizer, inicialmente, o caso mais simples, que a gente tem uma carga que se distribui ao longo de uma linha. Então, eu tenho aqui uma linha, tá? Nessa linha aqui, eu posso dividir ela em pequenos pedaços. Cada pedacinho desse aqui eu vou chamar de dl', ok? Só que na linha toda eu tenho uma densidade linear de cargas, ou seja, uma densidade linear lambda, tá? Carga por unidade de comprimento. Então, a carga desse pequeno elemento diferencial, dQ, a carga dele pode ser escrita como sendo lambda vezes dl'. E eu quero saber qual é o campo elétrico gerado por essa distribuição linear de cargas em um certo ponto P do espaço. Nesse caso aqui, o vetor separação será o vetor entre esse elemento dl' e o ponto P. Ok? Qual vai ser o campo elétrico, então, aqui nesse caso, nessa distribuição linear de cargas? Então, se a distribuição é linear, o campo elétrico ele vai ser o seguinte. Campo elétrico é um vetor e depende do vetor posição do ponto de observação. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π ε0. Como aqui é uma linha, então eu vou fazer uma integral de linha, ou uma integral de caminho, e eu vou substituir. Em vez de dq, eu vou ter esse lambda dl.
Então eu vou ter aqui lambda, e esse lambda aqui, né, é uma função do vetor posição R', e no caso, lembre-se que o vetor posição R', ele está relacionado ao ponto fonte. Nesse caso aqui, essa carga é o ponto fonte, né? Esse dl' ele vai representar aí o comprimento onde existe essa pequena carga, pequeno elemento diferencial de carga que corresponde ao ponto fonte. Isso aqui na direção R, vetor separação R, dividido pelo módulo de R ao quadrado, vezes dl'. Então essa aqui é o campo elétrico de uma distribuição linear de cargas, tá? Então esse aqui é o campo elétrico de uma distribuição linear de cargas. Agora vamos dizer que eu tenho uma carga, e essa carga ela vai se distribuir sobre uma superfície. Então aqui eu tenho uma determinada superfície, e a carga se distribui sobre essa superfície, né? Vou pegar aqui um pequeno elemento diferencial de área. Esse pequeno elemento diferencial de área vai ter uma carga aqui nele, né? Vamos chamar esse elemento diferencial de área de dA'. E o vetor separação entre esse elemento diferencial e o ponto P, vou representá-lo agora dessa forma. Então, esse aqui é o vetor separação R. Nesse caso, a carga, né, carga dQ, ela pode ser escrita como sendo a densidade superficial de cargas, ou seja, carga por unidade de área, que no caso é sigma, vezes o dA'. Então, esse aqui é o elemento diferencial de carga, né? A carga aí contida nesse pequeno elemento diferencial de área dA. E nesse caso, o campo elétrico dessa distribuição superficial vai ser o seguinte: campo elétrico é função de R. Esse campo elétrico vai ser 1 sobre 4π ε0. E aí eu vou substituir o dq pelo sigma dA, né? Então a gente vai ter sigma, que é uma função de R', vezes dA', isso aqui na direção R, dividido pelo módulo de R ao quadrado. Esse aqui é o campo elétrico dessa distribuição superficial de carga. Agora, se a gente tiver uma distribuição volumétrica de carga, então digamos que eu tenho um certo volume, foi a situação inicial que eu descrevi, né? Então eu tenho aqui um certo objeto, tem um certo volume aqui. Então eu vou pegar um pedacinho desse volume, esse pedacinho ele contém uma certa carga, dQ aqui, e esse pedacinho de volume ele vale d tal, né? D tal linha, um elemento infinitesimal de volume. Novamente temos o ponto P, ponto de observação, e o vetor separação, que será esse vetor aqui. É o vetor separação. Nesse caso, né, o dQ ele vai estar relacionado à densidade volumétrica de carga, ou seja, carga por unidade de volume, que é o ρ, vezes o elemento infinitesimal de volume de tal linha. E o campo elétrico dessa distribuição volumétrica vai ser o seguinte: o campo elétrico dessa distribuição volumétrica vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Aqui eu tenho uma integral de volume, e aí novamente eu vou substituir o dq, né, pelo ρ de θ', aliás, ρ de tal linha. Então aqui eu vou ter ρ, que depende da posição do vetor da carga fonte, né, que é o R', vezes o d tal linha na direção R, dividido pelo módulo de R ao quadrado. Isso aqui é o campo elétrico da distribuição volumétrica de cargas. Então veja que em todas essas três equações, né, isso aqui dá para uma distribuição volumétrica, para uma distribuição superficial, para uma distribuição linear, todas elas o vetor separação ele é o vetor entre o dq, tá? No caso aqui o dq está aqui dentro, dq',
ou seja, entre o DL', entre o DA' e o DTAL', e o ponto de observação R. Então, o vetor de separação é o vetor entre o elemento diferencial de carga e o ponto de observação. Tá? O vetor, no caso, o vetor posição do ponto de observação. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui com uma dessas distribuições. Então vamos lá para o nosso exemplo. E esse exemplo é o seguinte. Vamos imaginar que a gente quer encontrar o campo elétrico a uma certa distância z. Uma certa distância z. Então aqui eu tenho um eixo z e eu tenho um eixo x. Então eu quero encontrar o campo elétrico a uma certa distância z acima de um ponto central de um segmento de linha reta. Esse segmento de linha reta ele vai ter um comprimento igual a 2L, tá? E uma densidade linear de carga uniforme lambda. Então, nesse caso, para facilitar aqui os cálculos, a gente pode cortar essa linha em pares simétricos. Então, eu posso desenhar essa linha de carga, né, da seguinte forma. Então, eu tenho aqui uma linha de cargas. Eu vou colocar o ponto Z aqui exatamente no meio, tá? Dessa linha. E aqui, no caso, essa linha, um extremo dela aqui ocupa a posição mais L, o outro extremo ocupa a posição menos L. De forma que o comprimento total dessa linha de carga é 2L. Tá? E eu quero analisar aqui eu quero descobrir, aliás, né, qual é o campo elétrico em um certo ponto P aqui sobre o eixo Z. Então, o ponto P está a uma distância Z. Certo? Uma distância aqui Z da minha origem. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos pegar aqui um pequeno elemento diferencial de carga. Esse pequeno elemento diferencial de carga, ele vai ocupar, pegando aqui um pedacinho dele, né? Ele vai ter aqui um tamanho dl', que no caso é igual a dx, certo? E eu vou pegar aqui nos extremos, começar pelos extremos. Então, vou pegar um elemento aqui, nesse extremo, e vou pegar um elemento aqui nesse outro extremo. Por que eu fiz isso? Porque se eu analisar o campo desses extremos ali no ponto P, eu vou observar o seguinte, ó. Então, o campo desse pedacinho aqui no ponto P, ele vai apontar para cá. Então, aqui eu tenho, né, o vetor separação R até o ponto P. Isso aqui é o ponto P, lembrando, né? Lembrando que esse é o ponto P, tá? E aqui eu tenho o campo. O campo que eu vou chamar de DE. É o campo desse pequeno elemento diferencial. E o outro extremo, da mesma forma, ele vai ter um campo, vai gerar um campo ali, né, no ponto P, mais ou menos assim. Então aqui é o DE, e aqui novamente eu tenho o vetor separação. E aqui eu posso observar o seguinte, ó, o ângulo entre esse DE e o eixo Z, eu vou chamar de θ, tá? Também esse ângulo aqui, são ângulos opostos pelo vértice, né? Então é θ, os dois ângulos são θ. E note que esse vetor DE, ele tem duas componentes. Ele vai ter uma componente em Y e vai ter uma componente em X. Então vai ter Y, não, desculpa, né? Ele vai ter uma componente em Z, porque aqui não é o eixo Y, é o eixo Z. Então ele vai ter uma componente aqui em Z e vai ter uma componente em X. O mesmo vale para o outro vetor. Só que o outro vetor, veja que a componente X dele aponta para o lado oposto. Então isso significa que as componentes aqui X, elas vão todas se anular. Então só vão restar as componentes em Z. Então isso facilita para mim, porque eu só vou precisar considerar o campo elétrico aqui, as componentes do campo elétrico que estão sobre o eixo Z.
Como é que eu escrevo isso então, né? Então a gente escreve isso da seguinte forma, que o DE ele é igual a 1 sobre 4π ε0, né, vezes o dq, vezes o módulo de r ao quadrado. Só que como eu só vou ter componentes no eixo z, porque as componentes em x vão todas se anular, então eu posso deixar isso claro aqui que eu só estou considerando as componentes em z. Como é que eu faço isso? A componente z ali está relacionada ao cosseno. Então isso aqui é o módulo de dE, e para escrever a componente z eu coloco cosseno de θ na direção z. Então veja que isso aqui representa, né, a componente do campo elétrico ali dE, apenas na direção z. Então a componente z do campo elétrico. E sabendo, né, que o dq ele vai ser igual a lambda dl', ou seja, vai ser igual a lambda dx. Sabendo disso, a gente pode substituir aqui e para encontrar aqui 1 sobre o dE vai ser 1 sobre 4π ε0 multiplicado pelo dq, que é lambda dx, dividido pelo módulo de r ao quadrado, vezes cosseno de θ na direção z. Olhando para a figura, a gente pode relacionar esse cosseno de θ, né? Lembre-se que o cosseno de θ é o cateto adjacente. Aqui eu tenho o cateto adjacente, ó, de θ, dividido pela hipotenusa, que é isso aqui, né? Aqui é o cateto adjacente e ali é a hipotenusa. Então, dessa forma, o cosseno de θ, eu posso escrevê-lo como sendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o módulo de R. Ao mesmo tempo, olhando para esse triângulo retângulo, eu posso escrever que R, módulo de R, vai ser igual a raiz quadrada de z ao quadrado mais x ao quadrado, né? No caso, x representa esse valor aqui. Tá? É a base, seria a base desse triângulo, né? Seria o x. Pegando esses dois valores aqui, substituindo no dE, a gente vai encontrar o seguinte, ó, que o dE vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes lambda dx dividido por r quadrado, só que r quadrado no caso, né, vai ser z quadrado mais x ao quadrado, somente isso, vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ que é z sobre r. Então é z sobre o módulo de r, que é raiz quadrada, eu vou colocar entre parênteses aqui, z quadrado mais x quadrado elevado a meio, né? Porque é a raiz quadrada. Isso aqui na direção de z, né? Do eixo z. Então isso aqui vai ser igual, multiplicando esses dois termos aqui embaixo, fazendo o produto entre eles, a gente vai obter, isso é lambda sobre 4π ε0 vezes z na direção z. Opa, vou colocar aqui z na direção z vezes dx. Isso aqui dividido por z quadrado mais x quadrado elevado a 3 meios. Agora vamos colocar, como eu quero saber o campo total, né? Isso aqui é apenas um elemento do campo, isso aqui é um campo que é o resultado do elemento diferencial de carga dq. Agora, para saber o campo total, eu tenho que somar todas as contribuições do campo aí, né, de todos esses dqs. Então eu preciso fazer uma integral, né? E vamos lá, que é uma integral de linha no caso. Então a gente vai ter o seguinte, que o campo é, vamos ver aqui qual foi a equação que a gente chegou, né? A gente chegou nessa equação aqui, nessa distribuição. Vamos copiar aqui. E vou colar aqui embaixo. Só que isso aqui é basicamente a integral de dE. Então, como isso aqui é a integral de dE, e a gente já tem o valor de dE, né, ali, então a gente vai ter o seguinte, ó, que o campo elétrico
ele vai ser igual integral de lambda sobre 4π ε0 vezes z na direção z dx. Isso aqui dividido por z² mais x² elevado a 3/2. Quem for constante eu já posso colocar para fora da integral. E aí para fora da integral sai lambda, sai z, sai o vetor unitário z. Isso aqui dividido por 4π ε0. E aí eu vou ter integral de dx sobre z² mais x² elevado a 3/2, né? Temos que resolver essa integral aqui para descobrir qual é o campo. Para resolver essa integral, eu vou fazer aqui uma substituição trigonométrica, tá? Então, vamos fazer uma substituição trigonométrica. E aí a gente vai obter o seguinte. Eu vou dizer que x é igual a z vezes a tangente de u, de forma que dx vai ser igual a z dividido pela derivada da tangente de u, né, que isso vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de u du. Então, esse aqui é a definição do x, né? A substituição que eu vou fazer. X vai ser igual a z tangente de u, dx vai ser igual a z cosseno ao quadrado de u du. Voltando aqui para o campo, mas antes de eu fazer a substituição, eu tenho que levar em consideração o seguinte, né? Quais são os limites de integração? Estou integrando de menos L até L, é isso? Só que eu posso mudar esses limites de integração, né? Eu posso integrar de 0 a L desde que eu multiplique aqui o integrando por 2. Então, o campo, na verdade, ele vai ficar função de R, ele vai ser igual a lambda z, vetor unitário z, sobre 4π ε0. E aqui eu vou integrar não mais de menos L a L, mas de 0 a L e vou multiplicar o integrando por 2. Então vai ficar 2 dx sobre z² mais x² elevado a 3/2. E agora sim eu vou fazer a substituição, né? Então, fazendo essa substituição, nós vamos encontrar o seguinte, que o campo vai ser igual a lambda z unitário z sobre 4π ε0. A integral aqui, como eu mudei a variável, né, de integração, então os limites da integral também vão mudar. Por enquanto eu vou deixar sem limite de integral aqui. Vai ficar 2 vezes dx. Quem é dx, né? 1 sobre z² mais x² elevado a 3/2. Só que como x é igual a z tangente de u, então isso aqui vai ficar 2 vezes z² mais x². Só que x² é z² tangente ao quadrado de u. Isso aqui é elevado a 3/2. Vezes dx. Dx é z sobre cosseno ao quadrado de u du. Então temos isso aqui. O que a gente pode fazer agora, né? Eu posso colocar o 2, né, esse 2 aqui para fora da integral, porque ele é constante. E eu posso colocar em evidência aqui, eu tenho z² nos dois termos, posso tentar colocar esse z² em evidência. E aí vai ficar da seguinte forma a minha expressão para o campo. Campo elétrico, ele vai ser igual a lambda z. O 2 veio na direção do unitário z, né? O 2 veio, então vai cortar com 4 embaixo, fica 2π ε0. Integral de 1 dividido por, abre colchete aqui, o z² que eu coloquei para fora do parênteses, então dentro do parênteses agora fica 1 mais tangente ao quadrado de u. Só que isso aqui está elevado a 3/2.
Isso vezes z sobre cosseno ao quadrado de u du. Para tirar esse z quadrado, né, do colchete, eu posso elevá-lo a 3 meios. Então, z quadrado elevado a 3 meios vai dar z ao cubo. Então, aqui vai ficar igual, mesma coisa, né? Lambda z unitário z sobre 2π epsilon zero. E aqui vai mudar, vai ficar 1 sobre... Eu posso fazer z quadrado elevado a 3 meios, que dá z ao cubo. Isso aqui vezes 1 mais tangente ao quadrado de u, que continua elevado a 3 meios, vezes z dividido pelo cosseno ao quadrado de u du. E aqui eu posso utilizar a seguinte identidade trigonométrica, tá? Então, vou ter uma identidade trigonométrica, me diz o seguinte, que 1 mais a tangente ao quadrado de u, isso aqui é igual a secante ao quadrado de u, ou 1 sobre o cosseno ao quadrado de u. Então, fazendo essa substituição, através dessa identidade, né, a gente vai encontrar que o campo elétrico vai ser igual a lambda z unitário z sobre 2π epsilon zero e multiplica, agora utilizando a identidade, a gente vai ter 1 sobre z. E aqui eu posso elevar já o z ao quadrado, ó, porque eu posso cortar um desses z's aqui com esse z de cima, né? Então fica só z quadrado embaixo, vezes 1 sobre a 1 mais tangente ao quadrado de u. Só que 1 mais tangente ao quadrado de u, isso é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de u. Continua aqui elevado a 3 meios. Isso vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de u du. Então já dá para perceber aqui que algumas coisas eu vou poder eliminar, né? E eu posso também já colocar para fora da integral esse 1 sobre z quadrado. Então vai ficar campo elétrico igual. Aqui, ó, esse z quadrado, um desses quadrados aqui eu corto com esse z. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar lambda unitário z sobre 2 vezes z vezes π vezes epsilon zero. E agora, aqui na integral, fica 1 sobre 1 dividido por cosseno ao quadrado de u elevado a 3 meios. Isso vai dar 1 sobre 1 dividido pelo cosseno ao cubo de u vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de u du. Essa divisão aqui, né? Esse cosseno ao cubo, ele vai para o numerador. Então, eu vou acabar cortando aqui esse 3 por esse cosseno ao quadrado. Vai eliminar. Vai ficar só o seguinte. Isso aqui igual a lambda, vetor unitário z, sobre 2z π epsilon zero, integral do cosseno de u du. Faltam ainda os limites de integração, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para as minhas variáveis anteriores. Então a variável por enquanto está em u, vou voltar para as variáveis anteriores que eu tinha, que é a variável x, né? Então fazendo essa substituição, retornando para a variável anterior, a gente vai ter o seguinte, a gente tinha que o x ele era igual a z vezes a tangente de u. Portanto, a tangente de u é igual a x sobre z. De onde eu posso concluir também que u é igual ao arco tangente de x sobre z. Então, se isso aqui é verdade, então o seno de u
que vai ser igual, né, ao seno do arco tangente de x sobre z. Seno do arco tangente de x sobre z. Só que o seno do arco tangente de x sobre z vai ser, no caso, o seno do arco tangente, né, vai ser o argumento do arco tangente, que é x sobre z, dividido pela raiz quadrada de 1 mais o argumento ao quadrado, x ao quadrado sobre z ao quadrado. Sabendo disso aqui e fazendo a integral, essa integral aqui, né, a integral do cosseno de u, vai ser simplesmente o seno de u. Então isso aqui vai ser igual a lambda sobre 2z π epsilon 0 na direção z, vetor unitário z, e aqui a integral é o seno de u. Então, sabendo disso aqui, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Que o campo elétrico ele vai ser igual a lambda, vetor unitário z, dividido por 2 vezes z, vezes π, vezes epsilon 0. Isso aqui multiplicado pelo seno, né, de u, que no caso é x sobre z, dividido pela raiz quadrada de 1 mais x quadrado sobre z quadrado. Só que agora eu vou colocar os limites da integral, né? Como eu voltei para a variável x, eu volto para os limites anteriores, que estavam variando de 0 até L. Estava integrando, aliás, né, de 0 a L. Então, fazendo aqui essas substituições, a gente vai obter, isso vai ser igual a lambda na direção z, dividido por 2 vezes z, vezes π, vezes epsilon 0. Isso multiplicado, e agora já fazendo as substituições, L sobre Z, dividido por raiz quadrada de 1 mais L quadrado sobre Z quadrado. Por enquanto temos isso aqui, eu posso organizar melhor tudo isso aqui que está dentro do colchete para escrever assim, ó, que o campo é em função da posição, né, vetor posição do ponto de observação, é lambda na direção z, 2z π epsilon 0, e vou escrever essa parte que está entre colchete da seguinte forma: L, posso reescrever ela assim, né? L sobre 1 sobre z, isso aqui multiplicado por z quadrado mais L ao quadrado. Então isso aqui é fácil de você perceber isso, basta organizar direitinho o que está aqui dentro do colchete, tá? Aí você chega nesse resultado aqui. Dessa forma, portanto, fazendo as multiplicações aqui, multiplicando todo mundo, a gente encontra no resultado que o campo elétrico dessa distribuição linear de cargas, esse campo ele vai ser igual a 1 sobre 2π epsilon 0, e multiplica lambda vezes L, isso aqui dividido por Z, e multiplica a raiz quadrada de Z quadrado mais L ao quadrado, e esse campo aqui está na direção do vetor unitário Z. Portanto, a gente pode concluir que esse aqui é o campo dessa distribuição linear de cargas proposta no exemplo, tá? A gente pode analisar aqui dois casos particulares que são os seguintes. O que acontece quando Z é muito maior que L? Então, se Z é muito maior que L, esse resultado aqui, para o campo, ele vai ser aproximadamente 1 sobre 2π epsilon 0 vezes lambda vezes L dividido por, se o Z é muito maior que o L, então Z ao quadrado também é muito maior que L ao quadrado. De forma que aqui dentro da raiz eu posso ignorar o L ao quadrado, né? Eu só Z quadrado. E a raiz de Z quadrado é Z, Z vezes Z, Z ao quadrado, na direção Z. Outro caso particular é no limite onde o L
tende a infinito. Então, se o L tende a infinito, né, a gente tem um fio infinitamente comprido. Se o fio ele é infinitamente comprido, então o campo vai ser dado pela seguinte expressão. Vai ser aproximadamente 1 sobre 2π ε0 vezes lambda L, que multiplica, aliás, que é dividido, né, por Z vezes, como agora é o L, que é muito grande, então L ao quadrado é muito maior que Z ao quadrado, a gente pode considerar o Z quadrado dessa raiz. Vai ficar raiz de L ao quadrado, que é só L. Posso cortar aqui esse L com esse L, faltou ainda aqui o vetor direcional, né, Z. Então daqui a gente pode concluir que o campo de um fio infinitamente comprido é 1 sobre 2π ε0, que multiplica lambda sobre Z na direção vetor unitário Z. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.